Olá, pessoal. Então, chegamos à segunda semana, referente aos temas articulados entre avaliação em saúde e indicadores. Farei uma breve introdução ao tema, mereceria muito mais tempo da nossa análise. Contudo, sabemos que todos nós utilizamos, né, vivemos uma pressão sobre indicadores de gestão e de assistência, e é necessário compreensão a respeito da sua formulação e como se dá esse processo aí bastante complexo da formulação de monitoramento de indicadores na saúde no Brasil e também na saúde bucal e seus potenciais usos, não é? Quero lembrar que, obviamente, o indicador ele só tem sentido se há um respeito ao ciclo dessa informação, de como se produz. Então, um dado como uma consulta odontológica, como uma restauração de resina dentro de uma unidade de saúde, ela é apenas um dado registrado em um sistema, tá? Contudo, ela só vai produzir uma informação a partir do momento em que há uma definição clara de qual seria o indicador que pode dar conta das características da intervenção que precisam ser monitoradas, que vai produzir, portanto, conhecimento e, obviamente, a necessidade de difusão, né, de análise, publicização desse processo histórico desse sistema de saúde. Portanto, é bom entender, né, como se dá, especialmente, o ciclo da informação e os vários riscos que corremos nesse processo, certo? Bom, nessa área há uma clareza sobre três definições fundamentais para a compreensão do sentido do indicador. Vai nascer em Dona Bídia, contudo, Dona Bídia não trabalha com indicadores, ele trabalha com critérios e padrões. Então, a ideia dele é de que só é possível pensar avaliação se é um padrão de referência, ou seja, um valor de referência aceitável que se espera atingir, portanto, comparativo, tá? O critério vai ser sempre um conjunto de fenômenos observáveis, características da estrutura do processo ao resultado, e o indicador que vai, portanto, vir de uma contribuição da epidemiologia e da estatística, ele vai ser essa razão entre variáveis. Então, quando eu falo do coeficiente de mortalidade infantil, eu estou me referindo a um indicador que se refere a uma variável relacionada à morte infantil. Ou quando eu falo de um indicador de ação coletiva de escovação dental supervisionada, eu estou me referindo, né, a um critério que é exatamente a ação coletiva de escovação dental supervisionada no Sistema Único de Saúde. Então, sempre vai ser uma razão entre variáveis, né, capaz de guardar uma relação com aquilo que se deseja medir, tá? Isso é muito importante. Bom, seguindo essa lógica, o critério é um componente da estrutura do processo do resultado de um cuidado que dá suporte à qualidade da atenção prestada. A ideia de uso da mídia é relacionar sempre a qualidade da atenção. É uma característica mensurável de intervenção e assemelha-se ao conceito de variável em epidemiologia. Então, portanto, é sempre importante sabermos qual critério, qual atributo, né, qual é o componente que aquele indicador que é medir, que a gente precisa ter essa clareza quando dá a intenção de compreender a forma de cálculo desse indicador, né? Há três enfoques: o enfoque da estrutura, que nós já sabemos, né? As características organizacionais e materiais, o processo, que se refere a toda a construção mesmo da intervenção, e, por fim, o resultado, que nós já comentamos na aula anterior, tá? Bom, o indicador é sempre uma razão entre variáveis ou critérios capaz de guardar relação com aquilo que se deseja medir, como eu comentei. Eles são medidas sintéticas que informam e refletem determinadas características do estado de saúde e do desempenho do sistema de saúde. Contudo, ele, como medida sintética, não dá conta da complexidade desse mundo social da produção do programa, né? Então, é muito importante a gente saber os limites dos indicadores, portanto, a seleção de bons indicadores que, de alguma maneira, tenham diferentes olhares sobre os programas é fundamental, e trata-se de um índice que reflete uma situação determinada a partir da relação entre variáveis e que permite, né, portanto, medir essas mudanças e o grau de cumprimento de metas. Então, quase sempre, esses indicadores eles são importantes, que nos dão algum sentido, alguma tendência, né, desse processo aí de avanço das políticas, tá? Eu já comentei, são medidas síntese e é preciso ter clareza sobre isso. O mais importante é que, para a construção dos indicadores, é necessário um registro adequado e sistemático das atividades, tem que haver uma fonte de dados, sistemas de informação, né? Um foco e clareza sobre o objeto a ser medido, e essa informação vai depender do preenchimento correto dos instrumentos, bem como da organização dos dados de forma a permitir a análise. Então, portanto, a gente que hoje trabalha, né, basicamente, no meio digital, com as SUS, com todo um sistema informatizado, é necessário compreender a importância do preenchimento desses sistemas, porque eles vão, de fato, ser matriz, né, vão ser matéria-prima para a descrição e posterior análise dessas tendências, vamos dizer, do desempenho do serviço de saúde, tá? Tem alguns atributos de um bom indicador: ser válido, medir o que é proposto, sensível, captar essa mudança ocorrida, específico, ou seja, específico em um determinado ponto, né?
relevante, ter simplicidade técnica, nem sempre é possível, né? O fácil cálculo, a gente vai ter algumas dificuldades. Ter um custo-efetividade, né? Que, na verdade, ele não pode exigir muito investimento, né? Para a sua obtenção e ser oportuno, disponível, né? Para o gestor a tempo, hoje, então, especialmente com todos os sistemas aí vinculados a chamada Business Intelligence, né? Toda a discussão do BI que tem fortemente chegado ao sistema único de saúde, tá? Aqui um exemplo, né, de um indicador, que é um indicador muito utilizado hoje, mas não da nossa área de saúde bucal, mas é proporção de óbitos de mulheres em idade fértil, então, que é o padrão esperado. Então, a ideia do padrão como medida de referência, né? Próximo do conceito de parâmetro, de meta, né, 90%, e é a investigação de óbitos de mulheres em idade fértil, que é o seu critério. Então, a forma de cálculo é do total de mulheres em óbito naquele período, qual foi a proporção que foi investigada pela Comissão de Investigação de Óbitos, né? Bom, a gente vai falar um pouco da atividade avaliativa que nós vamos realizar essa semana, né? A partir desses indicadores que foram formulados, né, e sugeridos pela última portaria do Ministério da Saúde para a área de saúde bucal, a gente espera que vocês elaborem sua matriz e postem no AVA, em Word ou PDF até o dia 28/1, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, então vocês têm esses indicadores, por favor, selecione um deles, né? Cobertura da primeira consulta odontológica programática, razão entre tratamento concluído e primeira consulta odontológica programada, proporção de exodontias em relação ao total de procedimentos preventivos e curativos realizados. Então, a compreensão de cada um desses indicadores é essencial, e para isso a gente sugere, né, uma matriz que está lá descrita, em que você vai colocar o seu indicador, né, analisar se ele é um componente do critério de estrutura, processo e resultado, como é a forma de cálculo desse indicador, a periodicidade de coleta que você imagina que deva ocorrer, e também trazer, né, procurar informação e análise preliminar no seu município, através do CISAB ou do SUS-AB, e compreender o ciclo da produção do indicador e onde se registra, como é consolidado, para a gente, de fato, fazer um exercício que possa dar alguns elementos aí de aprendizado para vocês, tá bom? Então, é isso. Lembrando que o indicador, ele hoje é um componente essencial no monitoramento dos programas. A gente não monitora indicadores, nós monitoramos políticas e programas a partir de indicadores. Eles são interessantes para o acompanhamento de séries históricas de vários, né, de vários programas, através deles próprios. Ele nos permite verificar o cumprimento de metas do planejamento, uma estratégia para disseminar conhecimento sobre determinado doença ou agravo ou programa, permite a avaliação do mérito de intervenção, e nós sugerimos, né? Quase sempre esses indicadores, eles possuem nota técnica, então busquem as notas técnicas para vocês fazerem leitura clara da nota técnica para entender os limites e as potencialidades do seu uso e as dificuldades de coleta, certo? Então é isso, espero que vocês gostem dessa atividade, qualquer dúvida estou por aqui. Um abraço, tchau!